Olá, amigos da Teisofia. Vamos falar de gatilhos? Não, o emocional não. O de banco de dados mesmo. Bem, hoje vamos nesse vídeo aqui falar de trigger, gatilho. Gatilho de banco de dados, né? Se bem que dependendo do erro que você tem no banco de dados e dependendo da forma que você fez e que você viu que a culpa é sua, como se fosse um delete, um sem where, realmente é um gatilho emocional mesmo. Mas fora esse tipo de situação, vamos ver como que funcionam os gatilhos, né? Na verdade, a questão dos gatilhos, do trigger, é o seguinte: a gente tem que colocar na cabeça que decisão de projeto você ter alguma aplicação de suporte. Quando vai processar alguma coisa, alguns dados, dados de alguma tela, dados específicos de alguma tela no sistema, você tem que verificar se isso vai ser o suporte, né? A rotina que vai rodar isso vai ficar no software ou no banco de dados. Você vai deixar essa rotina rodando no software ou rodando no banco de dados. No caso aí do banco de dados, mostrar aqui a tela, no caso do banco de dados, você tem várias formas, né? Views, que a gente já viu, procedure, function, e você pode ter também os gatilhos e as triggers, que já são módulos automáticos. Enquanto a procedure, a function e a view você implementa e ela só executa se você chamar ela, se você usar ela, as triggers, né, os gatilhos, eles funcionam de forma automática. Se você implementar uma trigger, você implementa uma trigger para ela ficar observando uma ação numa tabela. Quando aquela ação acontecer na tabela, o gatilho roda. Então, o trigger é uma forma automática de você rodar código dentro do banco de dados. Vamos ver mais detalhes aqui. Primeira coisa, eu só queria assim me desculpar do vídeo anterior que a gente estava usando esse código aqui, né? E esse script. E teve um momento lá que eu estava tentando deletar aqui a function e esse comando aqui de cima não está funcionando. É lógico, né, gente? Só depois que eu gravei o vídeo, postei no YouTube, é que eu vi o erro aqui, ó, tá drop procedure, né? Não existe procedure chamada retorna mensagem, por isso que o erro fala isso, ó. Primeiro não foi selecionado nenhum database aqui, agora está selecionado e se você deletar realmente não existe. Olha lá, não existe. Ele está dando um warning, ó, não apaguei nada porque não existe. Porque é function, né? Agora sim. Então se você vai lá e executar isso aqui agora vai funcionar. Olha lá, apaga a function e aí você recria aqui a function. Então realmente só foi uma falha do vídeo anterior. Eu acho que na correria e no cansaço eu fiquei lá tentando deletar, ficou dando warning e eu não percebi que era procedure, né? Function. Bem, fora isso, vou salvar aqui esse script. A gente não vai usar esse script hoje, a gente vai usar outro script aqui, ó. Vamos focar nesse exemplo aqui para a gente ver a aplicação de trigger, né? Eu tenho esse modelo aqui, eu tenho essa pequena base de dados, duas entidades, né? Produto, código que é chave primária, nome estoque, código do item de venda, quantidade, preço. É um relacionamento 1 para N, então a gente já sabe que se é 1 para N, a chave primária do lado 1 vai como estrangeira para o lado N, né? Então vai ser um code prod aqui para imitar esse code item. Então vai vir um code prod aqui que se refere a esse código do produto. Então vamos focar nesse exemplo aqui. Aí eu já implementei ele aqui para facilitar. Olha só, deixa eu fechar esse aqui dos vídeos passados. Olha lá, ó. Eu criei aqui uma base de dados. Aqui eu tinha colocado aula procedures.
Eu vou colocar aula... Hoje vai ser aula Procedures e Triggers. E eu vou mostrar umas procedures aqui, mas o foco hoje é aprender sobre triggers, né? Aí eu criei as tabelas aqui, produto, código, nome, estoque, código, chave primária, item, venda, código, item, eu coloquei como auto incremente, né? Então esse código, item, se começa com 1, o próximo item é 2, 3, 4, 5, é automático, quantidade, preço, código prod, que é a chave estrangeira que aponta para essa chave primária. Então, code item é a chave primária do item venda. E code prod eu coloquei aqui como set null. Significa que a chave estrangeira aponta para essa chave primária código. E se caso eu deletar um produto, o item de venda ele fica com esse código do produto, o item de venda fica vazio, né? Então significa que eu acabou o produto lá do estoque, quando repor lá na prateleira, aí aquele item de venda pode ser utilizado depois para alguma venda. Beleza. Inseri esses dados aqui, ó. Coloquei aqui que eu tenho esses produtos aqui, né? Com esse código, esse nome e esse estoque. Tem 700 de kit Arduino, 152 caixas de leite, Penny Vilma, 18 bombons Anne e aqui alguns preços, né? Então o item de venda eu tenho a quantidade R$2 um bombom da Anne que é R$2 o preço, né? 5 bombons da Anne que dá R$10. E aqui é 2 penny da Vilma dá 22,50, né? Então, beleza, coloquei aqui. Esse select era só para eu rodar aqui e ver se entraram. E eu fiz essa pequena procedure aqui, ó. Então, só relembrando a sintaxe da procedure. Na sintaxe da procedure, você coloca o delimitador, você altera o delimitador global, programa procedure, create procedure, dei o nome. Eu tenho um parâmetro que é só de saída, do tipo int. Aí eu rodo um select aqui, um count, guardo nessa quantidade a quantidade de produtos que existem em toda a base de dados, aí vai sair lá fora. Fecho a minha procedure com o delimitador que eu tinha definido, depois volto para o delimitador ponto e vírgula normal aqui fora que a gente sempre usa. Aí eu chamei aqui, peguei essa variável global, né, arroba total, uma variável global aqui, e seleciono aqui, e aí roda lindamente aqui. Vou executar tudo aqui para vocês verem. Rodando, ó, vai dar, daí deu tudo verdinho, deu tudo verdinho. E aí, lá, tem 4 produtos no total de produtos, foi a última coisa que rodou aqui. Então, tá funcionando aqui o nosso código, tá tudo certinho. Tem esses selects que rodaram antes, né? Olha lá, os produtos, os itens de venda e o total de produtos. Então, tá tudo funcionando direitinho aí. Então, o que importa é a gente entender as sintaxes, né? A gente tem que entender as sintaxes dos comandos que a gente viu até agora. Então, se a gente relembrar a sintaxe, vou escrever aqui embaixo, a sintaxe, quando você vai ver sintaxe de stored procedure. Então, a sintaxe de stored procedure nada mais eu vou colocar tudo em comentário aqui mesmo. Você vai colocar aqui delimiter, um código qualquer, diferente de ponto e vírgula, beleza. Aí logo depois você tem sempre focado fixo, né? Create. Eu vou colocar aqui entre aspas as coisas que podem ser alteradas, né? E o que não está dentro das aspas, vou deixar assim do lado de fora que fica colorido.
E o que não tiver dentro das aspas assim aí vai dar erro, é melhor deixar assim. E o que tiver dentro das aspas é algo que pode alterar, e o que tiver fora das aspas são comandos fixos, né? Procedure, nome da procedure, abre parênteses, isso aqui pode ser opcional, aí a gente coloca, para falar que é opcional, a gente coloca colchete assim, parâmetros, são os parâmetros, e aí os tipos de parâmetros são dessa forma, né? O tipo de, se é in, out ou out, o nome do parâmetro e o tipo. E aí logo depois você sempre tem o nome begin, pode ser aparecer um declare variáveis. Aqui é o código da procedure. Aí você fecha end com o dele código diferente que você definiu lá em cima, e depois fecha delimiter ponto e vírgula. Então isso aí é a sintaxe de uma story procedure. Uma story procedure sempre vai ser assim. Qual que é a diferença numa sintaxe? Vou copiar e colar aqui para uma function, né? A sintaxe de uma function, você faz a mesma coisa. Create function, nome da function, parâmetros, returns, que sempre foca aqui um tipo de dado, e aí pode ser deterministic, que é algo que eu utilizei, isso aqui pode ser dispensável. Begin, declarar variáveis, código da function. Sempre no final tem que ter um return algum valor. Aquele código que você definiu lá em cima. E aí o delimiter ponto e vírgula. Isso aqui não faz parte não. Beleza? Então isso aqui é sintaxe. Sintaxe é como os comandos que a gente vai utilizar, como eles funcionam. A sintaxe de uma trigger já tem mais informações. A sintaxe de uma trigger é da seguinte maneira, ó. Vamos ver a sintaxe de uma trigger aqui. Opa, cliquei aqui em coisa errada. Então, olha só, a sintaxe de uma trigger vai ser nesse formato aqui, ó. Sintaxe de trigger. A sintaxe de uma trigger vai ser a mesma coisa aqui do delimiter, porque são blocos de código dentro do MySQL, onde você tem bloco. Você vai usar o delimitador interno ponto e vírgula, para não confundir com o delimitador global, você troca o global só para poder usar o ponto e vírgula interno, depois você destroca. Aí, dentro disso aqui, depois que você faz essa delimitação, você sempre faz assim, create. Aí você pode colocar como opcional, definer. Aí você pode definir. Aí eu uso chaves aqui para escolher um ou outro. Na hora que você coloca para definir um usuário, isso aqui não é obrigatório, por isso que eu coloquei o colchete, é opcional. Mas se você colocar o define, você pode usar user, que é o comando falar que é o usuário atual. Vou até dar um espaço aqui. Usuário atual, ou, que é o símbolo pipe, current user, que é no caso nome maiúsculo. Então, na verdade, aqui, ó, esse current user é o usuário atual que está mexendo, e user é o nome que você ia colocar aqui, sei lá, se o nome no meu banco de dados é Moisés TI Sofia, então aí eu ia colocar aqui. Então você coloca o nome do usuário, né? Então vou colocar aqui nome do user, ou esse comando current user significa que é o usuário atual que está mexendo.
Logo depois das definições create, essas coisas, você continua aqui na frente, você escreve trigger, igual o padrão dos outros, né? Create procedure, create function, create trigger. Só que entre create e trigger você pode definir qual que é o usuário que pode rodar aquela trigger. E aí você vai colocar aqui nome da trigger, momento e evento DML. Qual que é o comando DML que vai focar isso aqui? Aí na linha de baixo, on. Aí você vai colocar nome da tabela. Aí tem esse comando for each row. Significa que essa trigger vai rodar para cada linha. Para cada linha, você vai e coloca aqui dentro, identado. Você vai fazer aquela questão do... Mesma questão do begin. Você pode declarar variáveis, código da trigger. Isso aqui é padrão. Código da trigger. Aí depois que você termina o código da trigger, você faz end. Aí é essa mesma situação aqui. Então é assim que funciona uma trigger. Isso aqui é a sintaxe de uma trigger. Então eu estou querendo propor aqui para montar para vocês uma trigger que vai, por exemplo, ela vai chegar nesse código aqui, ó, eu vou chamar ela de altera estoque. Por exemplo, nesse desenho aqui, a gente pode ficar a trigger, a gente pode colocar ela para ser automática para observar esse item venda. Toda vez que entrar um valor novo nesse item venda, a trigger vai pegar a qual produto que aquele item venda se refere e atualizar o estoque, aumentar o estoque ou diminuir o estoque. Toda vez que vender, eu vou diminuir o estoque. Então eu posso fazer uma trigger automática. E aí eu não sei se vocês estão percebendo a diferença. Olha só, enquanto procedure, function e view só vão rodar se eu quiser, então eu estou lá programando e eu vou e chamo uma procedure. Ou talvez ela não está no código nenhum. No final da tarde eu vou lá, eu mesmo entro no banco de dados e clico lá para rodar uma procedure, para rodar uma function. Então é um bloco, é um programinha interno do banco de dados que o usuário, o programador, ele que vai rodar. Uma trigger não, uma trigger ela pode rodar de alguma forma automática, de acordo com um evento DML. E o evento DML que eu estou falando aqui, por exemplo, insert. Toda vez que dê um insert na tabela item venda, ou seja, toda vez que a aplicação inserir um dado no item venda, você não concorda que está inserindo um item que está indo ser vendido ou que foi vendido, você vai lá e atualiza o estoque, tira uma unidade do estoque lá do produto daquele item que está sendo vendido. Que a gente tem que ver qual que é a diferença das coisas. Por exemplo, para não fazer merchan aqui, caixa de leite Piracantambé. Então a caixa de leite Piracantambé, o produto é a caixa de leite Piracantambé. Agora lá na prateleira, cada uma daquelas caixinhas com aqueles códigos de barra, cada uma daquelas caixinhas é um item de venda. Então, toda vez que tirar um item de venda, vender uma caixinha do produto em geral, dessa caixa de leite Piracantambé, você vai lá e tira uma unidade, porque foi vendida uma unidade. Então, vamos fazer isso aqui, então, ó. Então, para a gente implementar isso aqui, a gente vai fazer assim, ó, a trigger. Delimiter, eu vou zoar aqui que o delimitador agora vai ser isso aqui ou isso aqui, tanto faz. Delimiter. Aí eu vou criar create. Eu não vou usar nenhum usuário não. Como isso aqui é opcional, vamos deixar isso para o vídeo de controle de acesso de usuário, bloquear o usuário, outros vídeos mais avançados. Aí a gente define qual que o usuário pode rodar essa trigger. Ou seja, qual que é o comportamento automático numa tabela, dependendo do usuário, aquilo vai rodar ou não.
Então, eu vou já direto criar a trigger, então. Ó, eu vou seguir essa sintaxe aqui, ó. Igual eu mostrei para vocês a sintaxe da function, da procedure, olhando para essa procedure aqui, eu vou seguir essa sintaxe. Então, olha lá, ó. Create, que é algo fixo. Trigger. Create trigger. O nome da trigger que eu vou chamar é atualiza. Atualiza estoque venda, né? Ou seja, é porque eu estou vendendo e eu vou atualizar para diminuir. Porque depois eu posso criar uma trigger também que atualiza estoque e compra, né? É quando eu estou comprando o fornecedor para repor as prateleiras lá. Então aqui eu estou indo atualizar por causa da venda. Então eu vou diminuir o estoque. Então create trigger, atualiza estoque e venda. Qual que é o momento que isso vai acontecer? Momento e qual evento DML? Em cima de qual tabela? Então, isso que eu tenho que definir. Então, isso é uma decisão de projeto. Então, eu tenho que definir. Ó, eu quero que algo rode, eu quero um componente de programação, um bloco de programação dentro do banco de dados que vai rodar quando acontecer algo, alguma situação em cima de uma tabela específica. Eu não quero deixar esse controle para o software. Eu quero que o SGBD, o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, que controle isso para mim. Então, no caso, o que a gente tinha decidido aqui do nosso exemplo aqui é que toda vez que depois que entrar, depois que der um insert nessa tabela, é que eu quero atualizar esse estoque aqui. Então vai ser a mesma, isso aqui que eu vou escrever. Então o momento é after de depois. Você pode usar aqui after ou because. Opa, eu tô digitando coisa errada aqui. Pera aí, que eu tô confundindo as letras, né? Não é because, né? É before. Tá vendo? Que é o antes. Quando eu quero que uma ação aconteça antes. No caso aqui, eu quero que a ação aconteça depois. Então, olha só, eu vou atualizar. O banco de dados vai chamar esse atualiza estoque e venda, vai chamar essa trigger. Depois que acontecer um insert, tá vendo? Evento DML. Na tabela item venda. Que é essa tabela item venda aqui. Então, na hora que acontecer isso em cima de uma tabela item venda, depois que tiver um insert na tabela item venda, para cada linha reach row, que é isso aqui, ó, for reach row, eu vou fazer o seguinte: begin, end. Já vou finalizar isso aqui assim. E o que eu vou fazer aqui? Eu quero atualizar o estoque lá no produto. Então, vou fazer um update na tabela produto. Qual campo que eu vou atualizar? O estoque. Eu vou só diminuir ele -1. Estoque -1. Na verdade, não vai ser -1, né, gente? Olha o pulo do gato aqui. Eu não vou tirar -1. Porque a gente já viu aqui, olha só, como que funciona a tabela item venda. Você coloca a quantidade e o preço de um determinado código de produto. Tá vendo que nem sempre o que for dar insert num item de venda, na tabela item de venda, vai ser de 1 em 1. Pode ser 5 produtos de uma vez. É aí que tá. Pode ser 5 produtos de uma vez. Como que eu controlo? Como que a trigger, como que o gatilho, né? A nossa trigger vai saber qual a quantidade. A gente pode fazer isso aqui, ó. A gente vai usar um recurso que só existe nas triggers, que é o recurso do new. Eu tenho mania de falar new, né? Que é de novo, mas se fala new, né? Do inglês, né? Então, você pode usar o new ou o old. O que significa isso? Significa o valor novo ou o valor velho. O valor que já estava lá, que está saindo fora. New é o valor novo que está entrando.
Lógico que eu vou usar o new. Olha, vamos pensar na logística. Lógico que eu vou usar o new para o valor que está entrando. Se é um insert, é um valor novo. Então eu tenho que usar o new. Porque se é um valor que está chegando agora, que está indo dar insert na tabela item venda, esse valor não existia. Então é um valor novo. E qual que é o valor novo, new, que eu vou usar? É o valor da quantidade. Então, quando entrar uma nova quantidade, eu vou tirar ela do estoque. Então, o meu estoque recebe estoque menos essa nova quantidade. Tranquilo? Só que eu não posso deixar esse update só assim não, porque senão vai tirar a quantidade de todos os produtos, né? Eu tenho que fazer aquele famoso que eu comecei o vídeo, delete sem o E, você também é tenso um update sem o E, né? O cara vai lá atualizar, era para atualizar o nome da Maria José para Maria José Ferreira, porque estava sem o sobrenome. Aí todas as pessoas do banco de dados viram Maria José Ferreira, né, gente? Toma cuidado com isso. Então tem que sempre usar o where. O where do meu update vai ser: eu vou fazer essa atualização o produto que tiver o código igual ao novo código que está entrando aqui. New. Ponto. Qual que é o nome aqui na tabela item venda? Ah lá, ó, code prod. Tá entrando esse novo valor, tá entrando esse novo valor. Então você vai capturar esse novo valor aqui, ó, usando o new também. Ou é code prod. Ponto e vírgula. Beleza? Depois que eu fiz isso, voltei o meu delimitador ponto e vírgula padrão. Vamos ver se vai rodar. Ó. Ah lá. Criou a trigger bonitinho. Então, para a gente ver se está funcionando, vamos ver aqui a situação. Ó. Como eu não mexi aqui no banco de dados, olha para você ver a situação. Tá vendo que os bombons da Anne tem 18, tá vendo? Então, tem 18. Olha que tenso. Lá no item venda, olha que coisa cabulosa quando é necessário ter trigger. Como isso aqui não tinha trigger antes, estava falando que o estoque tinha 18. Aconteceu a venda de um valor, de um bombom, então tinha que ser 17. Aí depois vendeu mais 5 desse bombom, desse produto 91, que é os bombons Anne, vendeu 5 e aí de 17 tinha que ter 12. Então na hora que você consultar a tabela produto, bombons Anne tinha que ter 12. Mas quando você vai ver aqui, olha que tenso. Continua os 18 lá. Porque ninguém atualizou isso aqui automaticamente. Nem a aplicação atualizou, nem o próprio banco de dados, porque a gente não tinha aqui a trigger, o gatilho antes, nem uma procedure para alguém chamar no final do dia e atualizar, ninguém atualizou. Então, infelizmente, nessa parte aqui a gente vai ter que fazer na mão, porque algum funcionário que tinha que estar observando os dados aqui e atualizar, acabou não atualizando, né? Então, vamos atualizar aqui na mão mesmo. Então, eu vou pegar esse update aqui, vou tirar 6 valores de estoque, né? É 6 mesmo, né, gente? Deixa eu ver se eu estou viajando. É 6. O código 91, código prod 91, já vendi 6. Então, eu tenho que atualizar aqui na mão, ó. Eu vou atualizar, vou tirar 6 do meu estoque e ou você faz isso, ou você já atualiza aqui, que vai ficar 12 lá, né? Tinha 18, vendeu 6, vai ficar 12. Ou você atualiza assim direto, ou faz a continha, tanto faz. Porque aqui a gente está ajustando na mão. E o código desse produto é o código 91. Então eu vou atualizar aqui na mão. Ó, atualizou. Tanto que se eu pesquisar agora de novo todos os produtos, dá um select geral. Ah lá, os bombons da Anne estão 12. A partir de agora, eu não preciso me preocupar mais. Vou até apagar isso aqui. Isso aqui eu não preciso me preocupar mais. Não vou executar isso aqui mais. Porque agora eu já tenho uma trigger pronta, né? Então, na hora que eu fizer um insert aqui, vou vir aqui em cima e faz conta que agora o meu sistema dinamicamente está indo vender mais 3 bombons da Anne, né? Bombons Anne. Chegou lá, o sistema vendeu 3
Cada bombom é R$ 2, então o valor deu 6. A gente pode criar uma trigger para calcular isso aqui automático também. Dos bombons Anne. Então vendeu 3, olha lá. Acabou de vender, tá vendo? Acabou de vender. Na hora que você vai executar aqui para pesquisar, olha lá, 9. A trigger rodou sozinha. A trigger rodou sozinha. Essa que é a vantagem, o interessante de se ter, de se mexer trigger, né? E aí, para finalizar o nosso vídeo, já mostrei todos os conceitos aqui de uma trigger. É interessante a gente ver a significância dos dados, né? Então, olha só. No lugar do after, você poderia fazer isso before, antes de algo acontecer, antes do insert acontecer. Eu quis atualizar depois, que é da sintaxe, é esse momento aqui, né? Deixa eu fechar isso aqui. Que é esse momento aqui que a gente está, se é antes ou depois. Você pode fazer uma coisa em cima de insert, update. Você pode criar uma trigger para toda vez que essa tabela for atualizada. A gente fez aqui quando a tabela tiver algum dado sendo inserido, algum insert. Você pode fazer delete. É um comando DML. Lembrem-se de subconjuntos de dados, que eu já até falei aqui no canal, que a gente acaba chamando o select, né? A gente acaba chamando, vou fazer aqui um comentário aqui. A gente acaba chamando o select de DQL, né? Data Query Language. O insert, update e delete, que são os nossos DML, Data Manipulation Language, linguagem de manipulação de dados. Ou seja, trigger não funciona para select. Você pode até fazer um select aqui dentro, ó, aqui, ó, nesse código aqui. Posso programar o que eu quiser. Eu programei aqui um update. Eu posso fazer if aqui dentro, igual eu fiz na function da aula passada. Eu posso fazer depois estrutura de repetição. Posso fazer o que eu quiser aqui. Uma decisão de projeto. Eu só fiz esse update porque a decisão de projeto é para toda vez que depois que inseriu um dado lá no item venda, eu atualizo o estoque do produto. Porque se entrou no item venda é porque corresponde a algum produto, eu atualizo o estoque dele. Então eu posso programar aqui. Agora, a trigger ela vai ficar monitorando automaticamente, observando, ela observa automaticamente o insert em cima de uma tabela, o update em cima de uma tabela e o delete em cima de uma tabela. Não existe observância de select. Então aqui são eventos DML, insert, update ou delete. Isso aí é um ótimo recurso para auditoria. Depois a gente vai ver nos próximos vídeos a manipulação de usuário, sem acesso de usuário. Dependendo de quem acessar uma tabela, se alguém inserir ou deletar ou dar update alguma coisa, eu vou e pego o usuário dele e salvo uma tabela. Sei lá, eu criei uma tabela chamada auditoria. Então, toda vez que acontecer um desses eventos DML numa tabela específica que eu estou querendo monitorar, que eu estou querendo fazer auditoria, uma trigger roda lá para salvar o horário e o nome do usuário que fez aquela ação. Aqui eu fiz uma aplicação para atualizar estoque na hora da venda, na hora da compra, é só eu fazer atualizar dentro de produto, fazer um insert dentro do produto, eu monitoro o próprio produto. Então são várias aplicações. A vantagem da trigger é isso. Agora, um conceito que é muito importante, além desses conceitos que eu falei aqui, que você pode escrever aqui before ou after, insert, qualquer evento DML, esse momento aqui que eu vou colocar aqui para você, só para, pode ser before ou after. E o evento DML é um desses aqui, né? Insert, update, delete, que é isso aqui, ó, que você coloca depois do momento. Só lembrando que outro conceito importantíssimo, a trigger, se a trigger está olhando, está monitorando uma coisa,
Você não pode fazer aquela mesma coisa dentro da trigger, porque senão dá uma recursividade, dá loop infinito no banco de dados e trava o banco de dados. Se o banco de dados for muito ruim, dá pau. A maioria dos SGBDs, MySQL, SQL Server, Oracle, eles são robustos, eles só vão travar e não vão deixar aquilo acontecer. Por exemplo, não tem, não tem lógica nenhuma eu criar uma trigger aqui de atualize estoque e venda. Ela tá monitorando, a trigger está monitorando o insert na tabela item venda. E aí dentro do código você faz o insert na tabela item venda. Aí a trigger ia ficar loucona, né? A trigger ela começa a rodar quando acontece o insert na tabela item venda. E aí, quando ela roda, ela vai fazer um insert na tabela item venda e ela vai observar o evento dela mesmo, que vai observar o evento dele mesmo, que vai observar o evento dele mesmo. E aí dá um loop infinito, você estraga e você arrebenta o banco de dados. Os grandes SGBDs mais seguros de confiança não iam deixar isso acontecer não, mas dá um problema feio no banco de dados, ou a trigger para de funcionar. Imagina se acontece uma trigger, isso aqui na nossa estoque de venda, aí já vendeu, sei lá, 80 mil bombons da Anne, e aí o pessoal percebeu que já tem um mês que a trigger não está rodando, não atualizou o estoque, e aí já está começando as pessoas comprarem e nem tem a coisa na prateleira. Então você tem que tomar cuidado com isso. Mas beleza? Isso aí foi o nosso vídeo sobre trigger. Dê um like aí no vídeo, se inscreva no canal e continuem firmes aí para a gente ver esse módulo 2, coisas um pouquinho mais avançadas em banco de dados. Até mais! Peraí, não vai embora não, porque eu esqueci de falar dos outros conceitos, né? Eu finalizei o vídeo aqui, eu até juntei os vídeos aqui no final. Eu fui e esqueci de falar de outros conceitos aqui. Deixa eu só mostrar um negócio aqui na tela. Igual eu tinha falado aqui desse after, desse insert, isso aqui, o for each row é fixo, tal. Eu esqueci de falar desse parâmetro aqui, ó. Esse parâmetro aqui é interessante. Se você quiser anotar aí, new.coluna, nome de uma coluna qualquer. Nome, coluna qualquer da tabela. New vai rodar quando você estiver fazendo um insert, porque faz sentido, né? Valor novo está entrando, então você pega no new. E um update também, porque update é um valor novo, você está atualizando com valor novo. Então o new ponto, nome da coluna que você quer pegar, você pega num evento DML de insert ou de update. Já vim aqui na linha de baixo. Deixa eu fechar aqui. Aí eu vou copiar e colar e salvar aqui na linha de baixo. Quem quiser anotar aí. Já o old, você pega no delete, que é o valor que está saindo, o valor velho. Update também, né? Porque o atualizador, né? Ele vai pegar o valor velho e substituir por um novo. Então o old você pega com delete e com update. E o new você pega com insert e com update. Por favor, não vão criar triggers aí que estão monitorando um evento DML de insert e tentar usar o old. Você não vai achar, vai vir null, porque não existe um valor daquela coluna, um valor antigo daquela coluna. E também você não vai achar um valor novo no delete, já que o valor já estava lá na tabela. Beleza? Só isso que eu queria falar. Tem mais alguma coisa? Não, de trigger é isso aí mesmo. Então, agora sim, partiu. Até mais.